A Luz em Ação produz conteúdo audiovisual para alcançar povos não alcançados. Nosso primeiro projeto, a série Tetelestai, revela o Evangelho desde o Éden até a ressurreição de Cristo. Tetelestai já está disponível em vários idiomas, com novas versões em produção, incluindo uma produção inédita em Libras. Já produzimos vários curtas-metragens e novos estão em andamento. Cada novo filme é projetado para despertar em nosso público-alvo uma sede de conhecer a Deus. Desenvolvemos esses filmes trabalhando em colaboração com ministérios, igrejas e missionários que estão na linha de frente. Entre em contato conosco para saber como você pode se envolver. Juntos podemos impactar vidas ao redor do mundo, levando o Evangelho àqueles que nunca ouviram. Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast Cristianismo Inteligente e nós estamos muito gratos a Deus por termos esse espaço aqui para essas discussões no campo da teologia, da filosofia cristã, das missões, da história da igreja e tantos outros temas correlatos, temas afins. E hoje nós vamos ter um episódio sobre um trabalho no âmbito das missões. Nós já temos aí alguns episódios dentro das missões, né? Focando a questão da missão. E nós vamos colocar também aí no card para vocês terem acesso aos links. Depois vocês podem, inclusive no nosso canal mesmo, ver a playlist que já tem algumas participações de missionários. Nós tivemos um episódio com a missionária Vandira, o missionário Jairo, o missionário Oscar. Tivemos também um episódio sobre o projeto Reviver, o pastor Janilson Bezerra, Washington e Assis. Falaram muito sobre esse projeto também, que foi muito impactante aqui no Nordeste, especialmente no estado do Rio Grande do Norte. E hoje nós vamos falar também sobre missões, agora focando uma área, eu não diria uma área, mas focando uma estratégia missionária bem inovadora e muito interessante, e tem a ver com a questão do audiovisual. Vamos explorar isso aqui com o nosso convidado. E para este episódio nós convidamos o Wesley Moraes. Meu amigo Wesley, seja bem-vindo ao nosso podcast. Muitíssimo obrigado, a paz do Senhor para todos. É uma honra estar aqui. Fui considerado inteligente, né? Para estar aqui no Cristianismo Inteligente. Wesley, e você é um amigo também já de longa data, né? Faz um tempinho que a gente se conhece e trabalha, digamos assim, envolvido na obra de Deus, né? Na igreja. Já tem uns anos aí, né? Eu não quero denunciar a sua idade não, mas dos poucos entrevistados que o senhor viu, menino, né? Me viu criança ou assim, pré-adolescente, né? Mas eu também era menino. Nessa mesma época você era menino também, né? Só um pouquinho a mais da minha idade. Eu comecei a tocar na igreja com 14 anos, ou seja, já fazem 10 anos, né, que eu toco na igreja. Muito bem. Então a gente vai conversar aqui sobre o seu trabalho missionário, né? Vamos ver aí e descortinar muita coisa que está sendo feita no âmbito das missões em uma área que eu mesmo não conhecia, sabe, Wesley? Sim. E a partir das conversas com você e vendo os links, né, e os trabalhos que estão aí disponíveis, é que eu percebi como há coisas para serem feitas no âmbito missionário, né, e as visões de missões que existem. E essa que trabalha a estratégia do audiovisual é uma área, né, do campo missionário que está despontando aí, ou já está nesse campo, e nós vamos falar sobre isso. Mas antes, deixa eu lhe apresentar, né?
eu não vou dizer a sua idade, não, Uhum. mas ele tem um pouquinho menos que eu. Wesley é jornalista, é bacharel em audiovisual pela Universidade Federal, né, do nosso estado, Rio Grande do Norte. É atuante na área de fotografia, vídeo e cinema já há 15 anos. Casado com Larissa Kenia há 11 anos. Pai de Thomas e Matias. E é membro da Igreja Batista Dunas, em Natal, atuando no Ministério de Louvor. Uhum. E é missionário em tempo integral há 6 anos, vinculado à Luz em Ação. A Isso. gente vai falar sobre a Luz em Ação, né? Nós estamos aqui com a revista do projeto da agência missionária. Uhum. Vai dizer o que Pode é, chamar. né? Tá aqui uma das revistas, né, do Luz em Ação. Então eu vou começar, Wesley, perguntando a você sobre o que é o Luz em Ação. Certo. A Luz em Ação, a gente chama de... É uma associação, né? Uma associação de missionários. Uma agência... A gente não agencia missionários enviando eles. A gente agencia conteúdo. A gente produz filmes e envia os filmes. Nós estamos estrategicamente no melhor lugar onde poderia estar, que é no Brasil, onde a gente tem liberdade de produzir. Ainda temos, né? Então a gente tem liberdade de produzir filmes sobre quaisquer temas, por mais sensíveis que sejam, né? E a gente envia para lugares sensíveis, lugares que eles não conseguiriam produzir esses materiais lá. Então a Luz em Ação é um grupo de missionários que trabalham com cinema para equipar a igreja e equipar missionários que estão no mundo dos povos não alcançados, né? A gente não substitui o missionário da fronteira. A gente suporta ele, dá suporte a ele, dando ferramentas que possam ajudar no início de uma abordagem, de uma conversa, para introduzir uma conversa espiritual ou para discipular uma pessoa. Então, cada vídeo, cada episódio de série, cada curta se torna uma ferramenta. Como você falou na abertura, o audiovisual realmente é uma ferramenta de grande potencial e de custo-benefício muito bom, né? Você investe num filme alguns milhares de reais, mas depois que ele vai para a web, o alcance é exponencial. Ganha o mundo, né? Ganha o mundo e a gente perde o controle de onde ele vai parar. Então, um único esforço e a gente alcança milhões de pessoas, né? Sim. Eu quero depois que você fale também sobre esse alcance em algumas produções que você vai comentar aqui, Uhum. né? Trazendo esses números aí de como tem alcançado. Agora você falou aí, Wesley, que você usou essa expressão, nós estamos no melhor lugar para a produção, né? Uhum. E você falou isso em relação à liberdade, né? Isso. Por quê? Porque você diz assim, que é o Brasil, né? Você está se referindo Isso, ao Brasil, porque, por que há exemplo, liberdade para essa produção. nós temos parceria forte no Egito. A gente produz material para alguns amigos egípcios. Eles jamais conseguiriam produzir o que a gente faz aqui. O Egito ainda não é aberto. Líbano um pouco mais, mas Egito você não consegue produzir materiais cristãos assim evangelísticos, né? Assumidamente evangelísticos. E Egito é o que está mais perto da gente, mas existem tantos outros países que a gente tem entrado que eles não conseguiriam produzir lá. Não tem a liberdade religiosa. Eles vivem sob ditadura islâmica, né? Que é um país onde a Sharia ou a lei islâmica está acima das leis, digamos, do direito legal, né? Uhum. No caso, então, você está se referindo a esses países que têm uma força, né, do islamismo Uhum. e que até se confunde a religião com o Estado, né? Isso, por exemplo, o Irã. Irã, os ayatollahs, né, os líderes religiosos, eles indicam os presidenciáveis do Irã. Então, eles estão acima dos presidentes. Então, a lei muçulmana supera qualquer outra lei. Inclusive, eles têm como se fossem 2 exércitos. Eles têm o exército de fronteira, digamos, e eles têm o que a gente chama
popularmente de Sepah, que é a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã. É um exército que está a serviço da ditadura islâmica para manter essa ditadura. Então, é justamente aqueles que desbaratam igrejas subterrâneas, né? Perseguem a igreja cristã. A igreja cristã no Irã tem crescido muito, mas sorrateiramente, né? Nas casas, né? Em lugares discretos. Não tem local de igreja, né? Local de culto público. Eles não têm liberdade para nada disso, né? É um pouco estranho, assim, a gente que está aqui no Brasil, um país com liberdade religiosa, ver esses depoimentos, né? Essas realidades aí, justamente porque a gente está em uma posição que nós podemos chegar ali fora, na praça, né? Na rua. Colocar uma caixa de som. E comunicar o evangelho, Sim. né? A mensagem da nossa religião, vamos dizer assim. Sim. Pensando aqui em comparação, né? De movimentos religiosos. Então, qualquer pessoa pode fazer isso. Mas nesses países que são países religiosos ou estados religiosos, a gente coloca assim, né? E isso não pode acontecer. Deixa eu lhe contar uma história do Irã. Sim. A gente tem uma parceira, uma emissora de TV chamada Sat7, que eles são iranianos e eles têm 5 canais de televisão. E eles infiltram o cristianismo no Irã através desses canais que são via satélite. Não tem, assim, dificilmente pode se censurar a parabólica, né? Você censura mais facilmente a internet, né? Mas a gente recebeu uma história da Rita, que é uma das diretoras de um canal desse, de uma moça, uma jovenzinha, estima-se de 13 anos, que estava assistindo um canal cristão, e ela escreveu para o canal, né? Dizendo, olha, eu senti que eu acho que eu amo Jesus, eu acho que eu sou cristã agora, quero me converter e tal. E aí eles responderam, né, a carta de volta, e depois de um tempo ela escreveu de novo, olha, hoje eu estava assistindo um programa de ensino, né, ela tinha 13 anos, mas não estava assistindo o programa Kids, não. Estava assistindo um canal de ensino, e eu vi que para ser cristão precisa ser batizado. Mas como que eu vou me batizar? Eu não conheço nenhum outro cristão. Não tem nenhum cristão perto de mim. Então eu tive uma ideia, a menina fala. Eu subi para o meu quarto, enchi minha banheira, eu desci pela água e subi. Eu batizei a mim mesma. Então veja só. A força da conversão, né? O que ela não faz. Enquanto uns estão discutindo se tem que mergulhar ou botar na cabeça, ela estava desesperada por Jesus e, puxa, se para ser crente, né? Se para ser salvo precisa ser batizado, então aqui eu vou dar um jeito, né? E ela não conhecia nenhum outro cristão, ela batizou a si mesma, né? Então nós estamos aqui no Brasil, um lugar encharcado de evangelho. Tem evangelho de todo gosto, de toda cor, de todo tipo. Enquanto tem gente morrendo sem uma palavra sequer de esperança, né? E é nesses povos que a gente tem concentrado os nossos esforços como missão. A mesma ambição, digamos, no sentido bom, de Paulo, né? Em Romanos capítulo 15, quando não queria edificar sobre alicerce alheio, ele queria plantar a igreja onde não tinha. Ele estava indo para o fim do mundo conhecido, né? Para a Espanha. Então, levantava um Tíquico numa cidade, ficava 3 anos ali, depois levantava um Timóteo e ia seguindo, e expandindo para onde o evangelho ainda não tinha chegado. Então, sim, hoje a Luz em Ação tem essa pretensão, essa intenção de chegar onde a igreja ainda não conseguiu se estabelecer. Certo. Eu lembro que quando a gente trabalha no campo das religiões comparadas, pelo menos 3, a gente identifica pelo menos 3 modelos ou 3 formas de relação entre a religião e o Estado. O Estado aqui pensando como nesse ente, né, um país, de um governo e tal. E aí os 3 são o Estado religioso, Estado laico e Estado laicista. O Estado religioso é este cenário exatamente que você está trazendo, né? Um país em que a religião se confunde com o próprio Estado. Então, a pessoa nasceu nesse país, ela já é da religião. Sim, no RG sai. No RG diz que ela é muçulmana. Pronto. Esse é o exemplo do Estado religioso.
O Estado laico é o Estado que não tem uma religião oficial Uhum. e, portanto, há liberdade religiosa. O melhor exemplo que eu identifico é o nosso. Uhum. O Brasil é um país assim, né? Estados Unidos também. E o Estado laicista seria o Estado ateu, porque é o Estado que não só ele não tem uma religião, mas ele também força os cidadãos a não terem, Uhum. né? E aí os exemplos são os estados comunistas, né? Uhum. Os países ditatoriais que vivem aquele regime. E a gente tem o caso da Coreia do Norte, né? Uhum. E a China, eu diria que está próximo disso, porque ela tem a religião oficial, né? Existe a religião oficial, mas existe a outra igreja, que é essa igreja que cresce subterraneamente, né? Uhum. Ou extra a religião oficial. E aí vocês, então, estão focando nestes países que vivem essa realidade de um Estado religioso, especialmente, né, da religião islâmica. Sim. Nós temos. Deixa eu adiantar um pouco. A gente Sim, tem duas frentes, digamos. Que o nosso primeiro e principal projeto ainda é a série Tetelestai, que está disponível, se eu não perdi a conta, em 21 idiomas. Foi gravada em inglês e foi dublada para todos esses outros idiomas. explique aí, então, vamos abrir esse Certo, vamos abrir parênteses. esse Explique parênteses. logo o que é essa série. Explico. Série Tetelestai. Essa palavra, talvez alguns não conheçam, foi a última frase dita por Cristo antes de expirar, que significa está consumado. A dívida foi paga. Mas que dívida? O que foi consumado? A gente vai desvendar o significado dessa palavra, apontando para o Éden. Então a gente vai percorrer por 23 histórias-chave da Bíblia, desde o Éden até o Cristo ressurreto. E essas 23 histórias sempre apontando para o Cristo, apontando para essa metodologia da cruz. Porque o que acontece na cruz? O sangue de um inocente é derramado para cobrir a culpa dos verdadeiros culpados, certo? Isso. O que acontece no Éden, em Gênesis 3? O sangue de um animal inocente é derramado para cobrir as vergonhas, os culpados, né, Adão e Eva. Então, o próprio Deus sacrifica o primeiro animal ali para que eles vistam a pele desses animais. Então, esse desenho da cruz foi desenhado já no Éden e a gente vai reiterando isso no quase sacrifício de Isaac, no sacerdote oferecendo sacrifício pelo povo e serpente de bronze erguida no deserto para que um dia o filho do homem seja erguido. Então, várias histórias que apontam para o Cristo até quando chega no Cristo. Então agora, tá, tinha que ser assim. Porque Jesus Cristo morreu para lhe salvar, mas me salvar de quê? E eu pedi para ser salvo? A mente não convertida vai fazer essas ponderações porque ele não entendeu o pano de fundo da cruz. A cruz, isoladamente, pode ser só um episódio triste de violência, né? Você vê uma encenação de Paixão de Cristo na rua, as pessoas ficam movidas, né? Nossa, que triste, Jesus, fizeram isso aí, nossa. Mas não passa disso, né? Uma coisa emocional. Mas quando você dá o pano de fundo, aí ganha outra força, né? Então a série Tetelestai, ao longo de 11 episódios, ela explica o plano de redenção. E esses episódios têm no máximo 30 minutos, 32 minutos. E não é só uma série, é um estudo bíblico cronológico, né? E cada episódio tem um capítulo de um livro que a gente entrega para quem quiser, para usar a série nos seus pequenos grupos, enfim. Então, por exemplo, você faz um encontro por semana, um capítulo e um episódio por semana, uma programação de 1h30 ali você consegue. Então você tem visto essa série ser usada como curso para novos membros em algumas igrejas, em algumas denominações. Você tem visto essa série sendo usada em projeto de plantação de igrejas. Inclusive eu vi um lá em um distrito de Touros, funcionando muito bem em pessoas com baixíssimo letramento, gente da roça entendendo as verdades essenciais do evangelho com uma clareza absurda. Ela não está lendo, mas está vendo, né? É tudo muito visual, muito, isso, né? E o áudio bem descrito, uma metodologia bem acessível e é muito bonito esse movimento. E na forma também de evangelização, né? Pode ser usado. E aí, mas eu falo que essa é a primeira frente. Tetelestai é púlpito. Tetelestai é ensino bíblico. Tetelestai dificilmente vai funcionar diretamente com o muçulmano na primeira abordagem. Sim. Então,
É o mesmo que outra religião chega pra gente num domingo pela manhã, batendo na porta, dizendo: deixa eu só fazer aqui um estudo de 12 encontros com você. Você fala: não. Né? Você já tem uma barreira, você já tem um pré-conceito mesmo sobre aquela religião. Então, da mesma forma, os muçulmanos vão se sentir até ofendidos se eu só chamar eles para assistir uma série de estudo bíblico, né? Porque eles consideram uma heresia, uma ofensa. Então, eu tenho que ir agora por outra frente, o que a gente chama de filmes pré-evangelísticos. Então, o que é um filme pré-evangelístico? É um filme que não necessariamente tem um plano de salvação descrito e no final aceite Jesus. É um filme que tangencia os temas cristãos e que pode abrir portas para uma conversa espiritual. Então, os princípios cristãos estão lá, revestidos, né, com um pouco de uma embalagem sobre temas comuns. Como, por exemplo, nós fizemos um filme que é sobre a amizade sobre 2 jovens adolescentes, e uma cristã e outra muçulmana. O filme é sobre liberdade de pensamento e sobre a amizade, sobre diferentes perspectivas. Não é um filme Aceite Jesus, mas é um filme que pode abrir uma conversa. Então, se abre uma conversa, se ele dá espaço, eu tento Tetelestai. Entende? Mas eu preciso primeiro fazer as perguntas para depois entregar a resposta. Preciso primeiro gerar nele uma sede por querer, uma angústia por querer saber a verdade. Se ele quiser saber a verdade mesmo, ele vai encontrar Cristo. Se ele buscar a verdade, a gente acredita no que a Bíblia fala. Jesus não vai se esconder. Aquele que buscar de todo o coração, ele vai se revelar. E esse já está lá também disponível? Esse último que eu mencionei ainda não, mas está para sair do forno, assim, nos próximos meses ele já vai estar em festivais de cinema. Que a gente fez ele pensando no Festival Internacional de Cinema de Cairo, principalmente. Os filmes Cairo? No Egito, capital do Egito, que é um dos mais relevantes da região. Os filmes que você assiste no cinema, antes de ir para o cinema, eles passaram pelo menos, 2 anos nos festivais. Porque para competir em festivais, eles não podem ter tido uma amostra comercial, pública. Por isso que quando chega o trailer, já chega com aqueles selos, com aquelas críticas, né? Ah, ganhou o prêmio tal, ganhou o prêmio tal. Então, essa vai ser a etapa próxima agora desse filme, festivais, para depois estar disponível na web. Entendi. Eu ia fazer uma pergunta aqui sobre qual é o foco dessa missão, né? Mas você já adiantou aí muita coisa. Eu posso falar ainda. Sim, pode explorar mais. A Luizinha Ação preenche uma lacuna muito específica, muito pequena. Eu sou suspeito de falar, eu sou apaixonado por esse trabalho, eu sou deslumbrado com esse trabalho, mas porque... Já é sua vocação também, né? No âmbito profissional, você já seguiu nessa linha. Aí, uniu o útil ao agradável. Né? Se eu quiser voltar um pouquinho para contar um pouco da história, eu gosto de dizer que, parafraseando Rubem Alves, eu só sou o que sou porque tudo que eu tentei ser deu errado. Mas Deus foi costurando a minha história, né? Você mencionou agora, porque eu estudei na universidade por 9 anos, em comunicação, fiz audiovisual, depois fiz jornalismo, depois eu fui para o mercado de trabalho, trabalhei em produtora de vídeo, trabalhei em televisão, para só depois, né, trabalhei em eventos bastante também, para só depois chegar na missão. É como se Deus estivesse me treinando, né? Quando eu estava um pouco mais pronto, aí ele, pronto, agora você vai para a missão. De fato, eu estou totalmente realizado por atuar no reino de Deus com os dons que ele me deu e que eu estudei, né, preparei. Então, foi tudo muito casado. Quando eu olho para trás, tudo faz muito sentido. Ele direcionou você, né, a seguir todo aquele percurso, sabendo que lá na frente você estaria nessa posição que se encontra hoje, né? Aos 19 anos, entrando no curso de audiovisual, jamais eu imaginava que eu ia me tornar missionário a partir do cinema do audiovisual. Mas Deus sabia. Isso. Exatamente. Ele é um roteirista incrível. Deus tem sempre os melhores roteiros com desfechos surpreendentes. É verdade. Sim, aí continue. Você disse que... A Luizinha Ação preenche essa lacuna, que é a seguinte. Tem crente fazendo cinema? Tem, mas tem pouco. Agora, tem crente fazendo cinema bem feito? Tem menos ainda. Agora, tem crente fazendo cinema bem feito para não crente? Não tem. Eu não conheço muitos outros, entende? Então essa é a lacuna que a Luizinha Ação preenche. A gente não tá fazendo filme para crente. Quando a gente assiste, por exemplo, um filme como Quarto de Guerra... Deus não está morto. Deus não está morto. Tudo são filmes para o público da igreja. Tem sua função. Pode edificar o corpo de Cristo? Sim. É um mercado.
não posso deixar de dizer, é um mercado que dá bastante dinheiro, inclusive. Quando sai um filme desse, geral vai, né? As igrejas fazem caravana para ir pro cinema. É um mercado, mas a gente não quer mercado, a gente quer vidas, né? Como eu falei há pouco, gente que tá morrendo à míngua, querendo a água da vida e morrendo de sede, né? Então a gente tem feito esse esforço para comunicar com pessoas que estão fora do nosso crentez, do nosso evangeliquez, tentando falar a língua deles e trazê-los para perto. Achando pontes, achando pontos de encontro, como a gente achou Agar. Já posso falar sobre esse projeto também. Sim, que é mais um filme, né, É. que foi lançado. Esse já está disponível, eu também assisti. Foi lançado em 2022 e por que Agar, né? Agar é um dos pontos de encontro que a gente tem com o islamismo. Lembrando aí pro pessoal que não tem familiaridade, que a gente não está falando da letra do alfabeto, né? A gente está falando de uma personagem bíblica do Antigo Um Testamento. personagem que às vezes passa despercebida. Isso. Mas muitos lembram de Gênesis 21, o episódio de Ismael já desmamado, quando chora e Deus ouve e poupa a vida dele. Mas o filme que a gente fez é um recorte de Gênesis 16. Tem alguns elementos emprestados de Gênesis 21 só para a dramaturgia, mas em Gênesis 16, quando Agar foge da tenda de Abrão e Sarai, o verso 6 do capítulo 16 diz: E Sarai tanto maltratou Agar que esta fugiu. É uma realidade que não pode ser desprezada. Naquele momento, Sarai não estava sendo bem alcançada pela graça de Deus, mas no segundo momento sim. E então Agar, grávida, foge para um lugar de morte. Foge para um deserto com 5 meses de gestação. Os escritos judaicos são ainda mais fortes, que falam sobre esforços físicos, como se Sarai estivesse tentando fazer com que ela perdesse o bebê. Mas enfim, voltando para o nosso ponto de encontro com os muçulmanos, Agar é mãe de Ismael. Ismael é o patriarca do mundo árabe, berço do islamismo, onde surgiu o islamismo, né? Então, os muçulmanos têm uma certa devoção para com Agar. Olha só, segura só um pouquinho aí, Wesley. Porque eu, quando assisti, eu estava pensando na história bíblica em si, né? Eu estava assistindo a partir da posição religiosa em que eu me encontro, né? Ou cristã em que eu me encontro, né? E eu não tive em nenhum momento esta noção que você está trazendo agora. Porque é uma história tão comum para mim, tão familiar. Isso, familiar, né? É a palavra. E simplesmente bíblica, que está lá cumprindo o plano de Deus, está dentro do propósito de Deus, né? Que eu não tive esse olhar, essa percepção, esse feeling, né? Digamos, essa percepção aí que você está trazendo agora. Não, porque nós estamos indo para um público específico, então é esta personagem, né? Que é uma personagem estratégica, chave. E no cinema a gente vai usar a dramaturgia para enfatizar o que a gente quer ser comunicado, né? Sim. E esse filme, meus irmãos, ele ganhou proporções assim gigantescas que fugiram do nosso controle. Ele entre aspas, viralizou sozinho, né, esse filme, porque ele foi gravado em português, mas ele foi dublado para árabe, além de turco, farsi e peraí. Português, enfim, acho que é isso. 4 idiomas. E a versão em árabe com legenda em inglês viralizou na Índia. E eu mesmo estava respondendo os 1.200 e poucos comentários no YouTube, a maioria deles de muçulmanos criticando, dizendo que é uma falsa história, dizendo que não é assim, dizendo que a gente cometeu pecado ao mostrar o rosto do profeta Abraão, e que a mulher estava usando o lenço errado, né, o hijab. Mas você tem comentários como um desse lindo aqui que eu vou ler para vocês. Não precisa nem falar o nome, mas sou uma esposa muçulmana na Arábia Saudita. Só posso rezar para que o Senhor restaure o que as tribulações destruíram na minha vida e restaure meu casamento em nome de Jesus. Amém. Pessoas como essa que a gente está alcançando. Pessoas que estão escondidas ali, às vezes não creem na religião que o país, né, forçou a ter. Mas
gente que tá sedenta, né? Por querer, por conhecer o Deus verdadeiro. Então eu respondo esses comentários. Alguns são bem, bem duros mesmo, assim. Eu vou com paciência, com graça, porque é para trazer para perto, né? Não é para discordar e debater teologia com ele. Sim. Mas para dizer, eu entendo que sua perspectiva é diferente, mas o nosso filme está baseado na verdade bíblica que você pode ler aqui. Eu já colo o link do versículo, do capítulo, né? Pela primeira vez, provavelmente ele está abrindo a Bíblia. É possível. Isso. Porque ele não tem a Bíblia como o principal, né, livro. É. Eles dizem lá que foi corrompida, não é confiável. Mas o islamismo, eles têm uma teologia facilmente refutável, assim. Tem vários pontos fracos. Quando eu estou pregando nas igrejas, às vezes eu falo assim, quem acha difícil evangelizar muçulmano? Aí geral levanta a mão, né? Quem já evangelizou muçulmano? Aí todo mundo abaixa a mão. Mas está dizendo que é difícil, você não evangelizou. Eles, principalmente se for nominal, eles não têm base teológica no islamismo, então não é tão difícil quanto parece. Basta a gente se dispor. Wesley, essa revista aqui, revista, tem aqui, Luz em Ação, né? Aí fala revista de cinema e missão. Fala muito, ou traduz muito do que é essa Luz em Ação, essa proposta, né? Essa associação, Sim. esse trabalho de missões. Mas aqui tem uma página que fala sobre 5 cidades-chave para o cumprimento da Grande Comissão. Sim. A Grande Comissão é a missão que Jesus entregou para a evangelização, né? Para todo mundo. Para todo mundo. Que está lá em Marcos 16:15. Ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Mas aí eu estava lendo aqui e ele coloca exatamente no título 5 cidades-chave, que são a cidade de Cairo, Teherã, Istambul, Mumbai, Bangkok, né? E Bangkok. Sim. Aí a mudança começa aqui. Por que essas cidades? Por que ele está chamando aqui de cidades-chave? Certo, vamos começar do começo. Estamos falando sobre um conceito chamado povos não alcançados. Talvez algum espectador não esteja familiarizado, então o conceito que a gente abraça é um povo não alcançado, é um povo que tem menos de 5% de cristãos, de qualquer tipo de cristianismo. Desses, menos de 2% de cristãos evangélicos. Se tem cristãos lá, são menos que 2%. Alguns não têm nenhum cristão. Então, esse é considerado um povo não alcançado. A igreja não conseguiu chegar lá. Estima-se que 42% da população mundial ainda está entre os povos não alcançados. É um dado que muitas igrejas estão alheias. A gente acha que está bem, mas não está tão bem assim não. Sendo que a gente tem 3.000 vezes os recursos humanos suficientes, necessários para cumprir a grande comissão. Quando eu falo cumprir a grande comissão, eu falo um número de cristãos suficientes para plantar uma igreja em cada um desses povos. Os dados variam, mas é entre 7.000 e 7.400 povos. Não são 7.000 pessoas, é 7.400 povos não alcançados. Então, dentro desse cenário de 42% da população... Isso aí está dentro daquele recorte que normalmente se faz... De janela 1040, não 1040. Só, mas a maior parte sim. Tá ali, né? É um pouquinho acima também, tem... Porque a Luz em Ação entendeu que é mais sábio ler, não por latitude e longitude, mas por blocos de afinidade cultural. Existem 15 grandes regiões e 5 grandes blocos de afinidade cultural. Em cada um desses blocos existe um centro, uma cidade-centro. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quando lá fora falam sobre Brasil, qual é a primeira cidade que vem para as pessoas na mente? O que você acha? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Qual é a principal cidade do ponto de vista econômico? É o Rio? São Paulo. É São Paulo. E qual a principal cidade do ponto de vista político? Brasília. Pois é. De onde que sai a maior influência? Do Rio de Janeiro. Porque é o centro cultural. É lá onde... a imagem do Brasil é vendida a partir do Rio de Janeiro, né? Isso. Então, samba, carnaval... Futebol, cerveja, isso. praia, é só isso que sai. Copacabana. É.
Então, do Brasil, o Rio de Janeiro se tornou, então, o centro cultural. Quando você vai para essas regiões, para essas cidades que você mencionou, elas são as portas de entrada para o alcance desses lugares, porque se você observar, o cinema, ele é uma ferramenta cultural que consegue pautar assuntos de forma pioneira. Você tem assuntos tabus na sociedade que surgem na mídia e no cinema primeiro. E depois disso eles passam a ser normalizados. Entende? Por exemplo, não é tão fácil dar um exemplo sem ofender, mas a própria liberdade religiosa, quando você pauta no cinema, ela tende a vir para as outras camadas da sociedade e entrar no debate público. Então, é uma porta fortíssima. E como você mencionou, Cairo para o mundo árabe, Teherã, Istambul no mundo turco, inclusive a Turquia já exporta cinema e produção cultural. Tem novelas turcas no Brasil, as pessoas assistem no YouTube e tal. Mumbai, na Índia. Inclusive, nós recebemos agora uma premiação de melhor curta-metragem árabe em Mumbai, com o curta-metragem H. Eles acharam a gente. Eles têm também uma força Tem o Bollywood, né? De cinema. Bollywood, então. E são filmes muito bem feitos. Sim. Eu já assisti alguns filmes indianos, né? E tem uma produção bem rica. Eles botam bastante grana nisso. O gosto estético às vezes é questionável, mas é outra cultura também. Não, às vezes é estranho aos nossos olhos, né? Isso. Mas agora, eu também lembrei de uma coisa aí que você está falando nessa cidade que é na Índia, porque você diz assim, 42% de povos não alcançados. Sim. Aí é muito grande esse número, né? Mas se você for para a população da Índia... mas esses 42% significa 3,4 bilhões de pessoas. É muito. É muita gente. 3,4 bilhões de pessoas que a gente precisa alcançar. E como o Wesley, com seu inglês nota 7, ia alcançar 600 mil árabes e indianos. Esse o número de views, eu acho, que está atualmente no filme H com a versão em árabe. Um filme que a gente fez aqui em Carnaubais, em Porto do Mangue, ali na região de produção de sal, ali perto de... Então, a gente fez aqui, né? Então, uma das coisas que eu quero que todos saibam é que isso aqui pertence à Igreja Potiguar. Feito aqui, né? Que bênção, né? Pode vir alguma coisa boa de Parnamirim? Pode, olha. Então, saindo um filme de Parnamirim para alcançar Índia e outros tantos países fechados ao cristianismo. É verdade. E fala então aí agora, me dê um resumo aí das séries, dos programas, dos vídeos, né, que estão disponíveis no canal, já foram produzidos, as produções disponíveis que estão lá. Certo, se você for no site luzinhação.com, bem facinho, Luz em Ação, é só lembrar de Luz, Câmera e Ação, mas somos luzeiros em ação no mundo. Então, luzemeação.com ou no Instagram, Luz em Ação. Você vê lá o Linktree, ele já vai direcionar para a série Tetelestai, 11 episódios, para o curta-metragem sobre Agar e o curta-metragem sobre a igreja perseguida no Irã. É um filme bem, bem interessante, que funciona bem com jovens também, ele é um pouco mais nervoso, né? Tem armas e tudo, aquela coisa. Qual é esse? Sepah, que é um nome, apelido da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã. E tá para sair, lá no site você vai ver as novas produções, você vai na aba Novas Produções, tá para sair aí Cruzando Fronteiras, que é um filme que eu mencionei aqui, que foi gravado em árabe lá no Rio de Janeiro. Então nós trouxemos atores árabes, egípcio, uma libanesa, tinha um sírio também, e nós gravamos lá no Rio de Janeiro com esses atores árabes, o filme falado em árabe. Tá saindo também uma websérie chamada Perguntas Sinceras, que tem 8 episódios curtos.
que se eu pudesse colocar um nome composto nessa série seria Perguntas Sinceras de um Cristão a um Muçulmano, que é incentivando eles a perguntar, na verdade, estimulando eles a sair da sua caixa e pensar numa outra cosmovisão, né? Pensar que existem outras verdades, além daquela verdade que ele considera absoluta, que ele foi ensinado pelos pais e pela sua nação. Eu não diria nem assim outras verdades, né? Existe a verdade. Existe a verdade que ele... Eles estão achando que é uma coisa, mas que na verdade é outra, né? eles estão tateando, né? Tentando encontrar. Sim. É. O que todas as religiões fazem, né? Uhum. É tatear em busca de encontrar o verdadeiro Deus. Então essa websérie, ela segue um personagem que a gente não fala, mas ele é muçulmano e está em crise de fé. Então ele começa a questionar coisas da fé, coisas que ele trouxe da infância e vai nessa jornada de escrutinar as escrituras e comparar textos históricos. É bem interessante. Tem um documentário chamado Pacto Invisível, que está na capa da revista, e a entrevista fio-guia desse documentário é um ex-muçulmano, ex-terrorista do Hezbollah. Ele tentou se explodir com 43 quilos de explosivos, mas o equipamento falhou. E aí começa toda a jornada dele de fugir do Líbano e acaba chegando ao Brasil, e no Brasil ele é encontrado por Cristo. Sim. Ele hoje é missionário e pastor. E aí já é um documentário. Isso, é um documentário investigativo que a gente colocou ali dentro, assim, disfarçado, né? Porque parece ser só um documentário investigativo sobre ligações de organizações criminosas fora do país com o Brasil. Mas o que a gente quer mesmo mostrar é um muçulmano que se converteu, né? Um ex-terrorista que se converteu. E histórias de ex-muçulmanos que se convertem ao cristianismo são sempre muito fortes e muito impactantes no âmbito de missões, né? No âmbito de evangelismo de muçulmanos. Você acredita que faz 17 anos que ele se converteu, 18 anos, e até hoje os amigos dele muçulmanos ficam achando que ele está infiltrado, está só fingindo que alguma hora ele vai implodir tudo, né? Ah, sei, você é cristão, tô entendendo. Eles não dão crédito, acham que ele até hoje está infiltrado, mas é uma bênção, ele tem sido uma bênção para a igreja. Amém. E também tem a versão da série Tetelestai que está sendo gravada em Libras, né? Não é a janelinha traduzindo, mas os próprios surdos estão sinalizando para a câmera. Então nós fizemos uma versão em que a gente tira os apresentadores originais, que são ouvintes, né? E colocamos no lugar, a gente vai para os mesmos cenários, vai para os mesmos lugares para gravar com apresentadores surdos sinalizando. Por quê? Uma coisa falada na língua do povo que você quer alcançar tem muito mais força, muito mais penetração do que uma coisa adaptada, dublada. Então, os surdos, diga-se de passagem, são um povo não alcançado no nosso quintal. Isso. Menos de 2% dos surdos se declaram evangélicos, né? Então, para quem está aí orando na igreja, Deus me manda para os povos não alcançados, não precisa ir para longe não, aprenda Libras, porque tem pouquíssimos intérpretes bons que conseguem se comunicar e comunicar o evangelho para esse povo não alcançado. E a gente está, de forma pioneira, fazendo uma série cinematográfica apresentada por surdos. Então, uma coisa feita por surdos e para surdos. Estima-se que no Brasil há 9,7 milhões de surdos. Então, não é pouca gente. É outro país, né? É um outro país, é um Líbano dentro do Brasil. Muito bem. Então tem material aí bem rico. Tudo né? isso disponível gratuitamente. Tudo isso pertence à Igreja Potiguar, pertence à Igreja Brasileira. E nossa maior satisfação é ver as pessoas usando, né? A gente não quer holofote, não quer luz em ação. Importa que ele seja pregado. Inclusive, nem é muito bom que a gente tenha muito holofote no nome Luz em Ação. Por isso que, se você for assistir H no YouTube, não vai ter o logo da Luz em Ação lá. A gente botou um logo laranja lá. A gente usou outra marca, porque se colocasse Luz em Ação, possivelmente poderia embarrear o alcance. Imagina você chegando num país muçulmano, fechado ao cristianismo. Nossa, que filme legal, deixa eu ver quem fez. É só uma agência missionária cristã brasileira querendo infiltrar o cristianismo. Sim.
Então, Faz parte daquilo que você disse antes, né? Que é liberdade. não, eu digo a estratégia. Uma produção pré-evangelística, né? Isso. Então não pode estar já denunciando, né? Digamos assim. Senão eles vão logo de cara cortar e boicotar e, né? Manda bomba, no final. Sim. Então, Eu vi também aqui que tem a parte, já no fim, da revista, sobre os comentários, né? Que você disse que sim. responde. Mas aí eu queria que você falasse sobre o impacto. Você já falou sobre isso, mas ampliar um pouquinho essa questão do impacto que o Luz em Ação já causou e o alcance dessas produções em relação ao resultado, né? Ao feedback de testemunhos de Sim. pessoas que foram transformadas, estão sendo transformadas. Uma das histórias mais recentes foi de uma iraniana refugiada no Brasil que converteu-se recentemente e o ponto de partida foi ela ter assistido o Agar. No Dia Internacional da Mulher, a gente teve uma campanha junto à Junta de Missões Nacionais da Igreja Batista e toda as igrejas batistas foram convocadas a fazer essa programação, né, exibindo o filme H, e ela assistiu o filme na língua dela, né, em farsi, e o ponto de partida para ela conhecer Jesus foi esse filme, e depois a missionária falou pra gente que pôde orar na língua dela, orou em farsi com ela quando ela aceitou Jesus, mas chegam várias histórias pra gente, mas a maioria não chegam, a maioria acho que a gente só vai saber no grande dia do Senhor. E vai ser uma grande festa. Sim. Imagina, eu vou encontrar gente que eu não faço ideia de onde estava no lugar do mundo e que de alguma forma foi alcançada por uma dessas produções. Então, só retomando, a gente tem uma série dublada para 20 idiomas. Nós queremos alcançar, um dos focos é as línguas de porta de entrada, os gateway languages, que, em resumo, se você domina essas 42 línguas, você se comunica com qualquer pessoa no mundo. Exemplo, tem uma tribo na África subsaariana que fala só o dialeto deles e francês. Então, a língua de porta de entrada para alcançar aquele povo é o francês. Então, você, através do francês, você pode alcançar e gerar líderes autóctones e, enfim, planta uma igreja lá. Então, se a gente alcança essas 42 línguas, a gente comunica com qualquer pessoa do mundo. Mas a gente está traduzindo conforme vai chegando os parceiros. Qualquer pessoa de qualquer lugar que quer se dispor a traduzir, pode traduzir a série e vai usando, né? E a gente tem investido em estratégias para que o filme seja a parte de um processo, né? Qual que é a principal ordenança do mandato da Grande Comissão? Fazer discípulos, né? Então, a gente está equipando pessoas para usar essa série e discipular. Então, por um tempo a gente tinha missionários no Marrocos respondendo essas pessoas que assistiam o filme H e queriam saber mais, que tinha uma dúvida, que queria conversar. Então a gente está investindo também agora nessa parte do pós, né, de essa pessoa receber mais anúncios com outros conteúdos cristãos, ser direcionada a uma plataforma onde tem vídeos cristãos e encontrar outros cristãos. Eu não conheço, Cláudia Ananias, nenhuma história de alguém que do zero à conversão converteu-se sozinha por um vídeo apenas. Mas esse vídeo sempre leva uma pessoa a procurar um cristão. Eu conheço muçulmanos que sonharam com Jesus, mas o sonho não os converteu, mas o sonho levou eles a procurar um cristão que explicasse, entende? Porque Deus faz questão de usar a sua igreja. É um privilégio que ele confiou a nós, a pregação. Então, o etíope precisou que Filipe chegasse e explicasse, não é? O eunuco. Então, estamos investindo também nessa parte de formar líderes e formar pessoas que possam discipular. Isso é interessante porque quando a gente está falando sobre povos não alcançados, sobre regiões
do mundo, né, do globo, que são difíceis de o evangelho chegar lá, quando a gente se depara com esse público muçulmano, a gente pensa assim, é, o- os missionários, eles vão para os locais que são chamados para fazer as missões, né, e chegando lá, eles vão fazer o trabalho de missões. Mas nesses países, não tem como ter missionário, porque já é fechado, Uhum, né? Totalmente fechado, como era naquela época da, da Alemanha Oriental, né? uhum. Período comunista, a Rússia comunista também, né? A União Soviética e tal, que não tinha como um missionário chegar lá. Hoje tem pouquíssimos países assim, né? Ditatoriais do regime comunista, mas tem um número muito grande de países muçulmanos. E É, aí essa realidade da impossibilidade do missionário chegar se estabelece, né? e aí o audiovisual fura essas barreiras. Fura, Barreiras culturais, barreiras geográficas, barreiras linguísticas. porque esses povos não deixarão de ser alcançados, Eles vão né? ser. E aí, assim, conforme vai passando o tempo, vão ficando os mais difíceis, né? A gente já alcançou muitos. Mas os do final da lista vão sendo cada vez os mais difíceis. Sei, É preciso pensar nisso. é. E eu estava vendo aqui um testemunho que vocês colocaram, que tem esse título, né? Muçulmano escolhe seguir a Jesus. Tem muitas histórias dessa. Mais do que a gente pensa. Eu conheço um missionário que trabalhou no Níger e às vezes chegava muçulmano e falava: tem uma Bíblia aí pra mim? Você consegue uma Bíblia pra mim? É assim, nas escondidas, porque não podia, né? Então tem muitos aí sedentos. Mostra, então, o poder do evangelho realmente, né? Eu acho que foi C.S. Lewis que falou que ele não é um gatinho. Ele é um leão. O evangelho é um leão. Basta que você abra a jaula. Ele vai fazer o que tem de fazer. A palavra tem poder para converter qualquer coração. O que falta é só os arautos. O que falta é só o canal. Né? Ele não vai mandar um anjo anunciar lá. Ele vai mandar uma pessoa. Ele escolheu, Deus em sua soberania escolheu é, que seja dessa forma ordinária. Através de homens, né? Através de Sim, gente. muito E aí, bem. nesses países que você falou, não vai entrar missionário, vai entrar enfermeiro, vai entrar professor, vai entrar pesquisador, vai entrar engenheiro, vai entrar, entendeu? Ele entra como um profissional e lá ele vai desenvolver o seu testemunho, né? Com todo cuidado, né, para não se arriscar fisicamente, né? Mas que Hoje, a mensagem do evangelho, por meio dele, vai chegar, né? isso. Vai E aparecer, tenham né? paciência, porque às vezes a gente manda missionário para esses lugares e aí, com 6 meses, a gente quer um relatório com o número de convertidos. Pode demorar anos. É um trabalho muito difícil. Ele está arriscando a vida dele, com sua família, enfrentando uma cultura diferente, uma comida diferente, uma roupa diferente. É bem desafiador. Então, até ele se estabelecer e ganhar a confiança daquele povo, aprender bem aquela língua, porque se você não fala bem a língua, eles também não querem ouvir. Então, é um trabalho bem. Exige paciência e compaixão e suporte, né? Não deixem de dar apoio para esses missionários que são verdadeiros guerreiros. E você trazendo assim a sua história, Wesley, de como Deus lhe preparou Uhum. para esse momento, né? Para você estar envolvido nessa missão. Quer dizer, foi fazer o curso de jornalismo, foi fazer De o curso de audiovisual. audiovisual, chegou a trabalhar, né, em algumas empresas nesse Uhum. ramo, mas ainda sem a identificação do que realmente era o seu trabalho, né? O que é que Deus estava preparando para você. Uhum. E aí, hoje você está inserido nesse projeto tão importante dentro das missões. Eu me recordo que quando eu comecei a fazer os estudos missionários, estudos missiológicos, né? Uhum. Dentro do campo da teologia, mas ainda fora da formação teológica, alguém uma vez chegou para mim e falou sobre isso, que a estratégia missionária é você
ter uma profissão. Uhum. Sim. Então, primeiro, você quer ser um missionário num país distante, as chamadas missões transculturais, né? Então, qual é a sua vocação enquanto profissão? Então, vá fazer o curso, vá se formar, porque você vai entrar nesse país através da sua profissão. Sobretudo da área médica, da Sim, área que de saúde. as necessidades maiores, né? Sim. Que aparecem. Mas não só. Né? Você pode ir para um lugar que não tem carências assim na área de saúde, mas você pode ir como um empresário, você pode ir abrindo uma empresa lá e dando emprego para gente de lá, entendeu? Existem outras formas também, mas de fato a área da saúde é uma porta muito forte e recentemente eu até ouvi de um médico recém-formado, assim, ele é jovem, dizendo que estava sentindo que Deus estava chamando ele diretamente para ir para os lados do leste europeu, né? E ele disse que teria prazer em morrer debaixo de algum dos escombros, né? De guerra, né? Que ele estava aqui trabalhando no postinho, mas não via muito sentido, muito fruto do seu trabalho, entendendo que Deus o vocacionou para a medicina, ele queria estar lá, né? A gente conhece relatos de missionário que está indo para o fronte da Ucrânia para evangelizar soldados. Literalmente gente dando a vida por isso, né? O cara tá indo pro fronte só para evangelizar outros soldados que estão no fronte. Sim. Para que não morram sem conhecer A gente já pode mensagem do morrer, né, Evangelho. Cláudio? A gente já pode morrer, a gente já tem a salvação. Hum. Tem que tentar salvar o máximo possível. Muito bem. Essa revista, como é que a pessoa tem acesso? Acho que a gente vai deixar o link, né? A gente pode deixar o link, fala no Instagram que a gente manda PDF. Se quiser física, busca lá na sede da gente. Né? Pronto. Agora, para a gente concluir, Wesley, eu sempre peço para o pessoal dar um conselho, né? Alguns conselhos dentro do foco, né? Da nossa conversa. Então, você agora pode se dirigir para o pessoal que vai estar assistindo, né? Esse episódio e fale aí do seu coração. Eu sei que você é uma pessoa muito emotiva, né? Pode se dirigir para essa câmera aqui. Sem ensaio, sem roteiro, eu quero dizer que Deus não precisa da gente, mas Ele conta com a gente. Deus não precisa de missionários, mas Ele conta com missionários. Ele poderia dar outro jeito, mas Ele escolheu esse jeito. E é um privilégio para você fazer parte do que Deus está fazendo no mundo. A missão é dele. Ele está em missão desde Gênesis 3, quando a queda aconteceu. E o homem foi desligado, a comunhão do homem foi desligada. E Deus tem vindo em busca do homem. Foi ele que veio e perguntou a Adão, onde estás? Não foi Adão que procurou. Então Deus está em missão, Deus está alcançando pessoas. E você pode fazer parte disso. É um privilégio para você fazer parte disso. Se você não fizer, outros vão fazer parte. E as pessoas vão ser alcançadas de todo jeito. Então eu quero te encorajar a abrir mão de todo medo, de toda vergonha e investir a sua vida num tesouro eterno. Gastar a sua vida, a sua juventude, sua inteligência, sua vocação por propósitos eternos, fazendo os seus recursos renderem juros eternos. E um dia a gente vai ter a grande alegria de encontrar essas pessoas, todos numa grande mesa, todos sendo servidos pelo próprio Deus, que está aguardando a gente tomar o fruto da uva, né? Então, é esse o meu conselho. A missão é para você também. A missão é para a gente falha, para a gente imperfeita, para a gente que duvida. É para a gente. Amém. Gostei da expressão que você usou agora, aguardando tomar o fruto da uva, né? Porque foram palavras do próprio Jesus. Ele Né? não está tomando vinho até agora, está esperando. Não né? beberei deste fruto da vida até que eu beba de novo convosco. No reino do meu Pai. E eu não sei qual a imagem que tem do céu. Algumas pessoas pensam que são casas e alguém tem alguma casa maior do que a outra, outro tem um casebre, outro tem uma mansão. Eu penso no céu como uma grande mesa. Uma mesa enorme, a perder de vista, com gente de toda tribo, raça, nação, de toda língua.
Todos iluminados pelo próprio Deus. Essa pergunta aí dá um outro episódio. Bom, Wesley, quero agradecer a sua participação conosco aqui. Realmente foi muito enriquecedor, né, para, como eu disse lá no início, descortinar Uhum. para as pessoas esta área das missões, porque nós não conhecemos muito dela, né? E ela é nova, porque esse uso tecnológico, Uhum. ele fica se expandindo à medida que a própria tecnologia avança, Isso. né? Então, vai ser uma referência para as pessoas conhecerem também que Deus está atuando, né? Usando pessoas nessa área para que seu evangelho alcance cada vez mais vidas. Então, eu quero te agradecer e presenteando com Ah, esta que gentileza. Obrigado. plantinha para você cuidar dela e Uhum. lembrar-se deste momento, Obrigado. tá bom? Um prazer colaborar aqui com o seu podcast. Estou à disposição. Se quiserem mais informações também, pode deixar meu arroba aí, pode deixar meu telefone e a gente vai conversando. Se quiserem conhecer a sede da Luz em Ação lá em Parnamirim também, vai ser um prazer muito grande. Estamos à disposição da Igreja Potiguar. Queremos servi-los. Amém. Deus abençoe a todos e até o próximo.